Oi, pessoal. Então, vamos para a nossa aula dessa semana? Eu me lembro de quando era criança, de sentar na calçada com a criançada da vizinhança e sempre tinha alguém para contar uma história, né? Histórias fantásticas. E tinha uma senhora que ela sentava numa cadeira de macarrão na calçada e contava história para nós crianças. Eu acho que vocês já passaram por isso, né? Então, são chamados, entre essas histórias, né? Havia os chamados contos de fadas, certo? É um tipo de narrativa que também usa o encantamento, né? Seres imaginários, fadas, bruxas, dragões, príncipes e princesas, não é? O herói sempre perseguido pelas forças do mal, personificadas por uma bruxa, quase sempre, né? E depois de muitas peripécias e muitas aventuras e muitas lutas, o herói sempre vence no final, né? O bem sempre vence o mal. Por isso que até hoje, quando alguém acredita muito que as coisas sempre vão se resolver, né? Uma pessoa muito otimista, alguém diz, olha, a vida não é um conto de fadas, porque nos contos de fadas, né, gente, tudo termina sempre bem e todos terminam felizes para sempre, não é assim? Pois bem, muitos escritores escreveram contos de fadas. Quem não se lembra da história da Branca de Neve, a Bela Adormecida, a Gata Borralheira? Mas o mais interessante, gente, é que aqui no Brasil, essas histórias, elas foram sendo recontadas e foram sofrendo, às vezes, algumas modificações. Quer ver? Eu vou ler para vocês uma história, né, que foi tirada por um escritor chamado Luiz da Câmara Cascudo, que é um pesquisador do folclore brasileiro. Ele contou essa história como ele a ouviu quando criança e como as pessoas costumam contar nessas rodinhas familiares, né? E foi assim que eu ouvi essa história, a história do bicho de palha. Contam que um homem muito rico enviuvou e casou novamente, tendo uma filha que se fez mocinha e que ficou linda. A madrasta antipatizou logo com a enteada e se tomou de ódio, porque teve uma filha e essa era bem feia, né? Enquanto que Maria, a enteada, era muito linda. O homem possuía propriedades espalhadas e vivia viajando, dirigindo seus negócios. Durava pouco tempo em casa e nesses momentos Maria, quando ele estava, passava melhor. Porque na ausência do pai, a madrasta obrigava-a aos serviços mais rudes e pesados, alimentando o que havia de pior e em quantidades insignificantes. A vida ficou insuportável para a moça, que se consolava rezando e chorando. No caminho do rio, onde ia lavar roupa, encontrava sempre uma velhinha de feições serenas e muito boa. E Maria acabou contando a ela seus sofrimentos e que guardava silêncio para não magoar o pai. A velhinha animava-a com palavras cheias de doçura. Como a madrasta fosse se tornando mais violenta, a enteada resolveu abandonar a casa e procurar trabalho longe daquele inferno. Encontrou-se com a velhinha e confessando sua ideia. A velhinha concordou e aconselhou-a muito, e deu-lhe a bênção, e na despedida tirou uma varinha pequenina e branca como prata, dizendo: leve esta varinha, Maria, e quando estiveres em perigo, desejo ou sofrimento, deves dizer: minha varinha de condão, pelo condão que Deus te deu, dai-me. Faça o seu pedido e tudo sucederá como pedires. Maria agradeceu muito e fugiu. Antes, obedecendo ao conselho da velha, fez uma grande capa de palha entrançada,
com um capuz onde havia passagem só para o olhar, e meteu-se dentro dessa capa. Depois de muito andar, chegou a uma cidade importante. Pediu emprego num palácio e lhe disseram não haver mais lugar. Ia saindo, triste e com fome, quando um empregado lembrou que precisavam de alguém para lavar as salas, corredores e escadas e limpar os aposentos da criadagem. Maria aceitou o encargo e, graças ao seu vestido de palha, só a chamavam bicho de palha. Suja, silenciosa, retirada pelos cantos, trabalhando sempre, bicho de palha não incomodava ninguém e todos a toleravam. O palácio era de um príncipe, um moço muito bonito, que ainda tinha mãe e estava na idade de casar. No outro palácio, no lado oposto da cidade, eles resolveram fazer uma festa que duraria 3 dias. As moças estavam alvoroçadas com os bailes, assistidos pelos rapazes da sociedade. No palácio, a conversa era sempre sobre os bailes. Amas, visitantes e criadas comentavam a organização e o esplendor das 3 noites elegantes. Finalmente chegou a primeira noite. Bicho de palha, através dos orifícios de sua máscara, olhava o príncipe e o amava sinceramente. Rondava discretamente por perto dele, ansiando por uma ordem. Já tarde, não havendo outra empregada por ali, o príncipe gritou: Bicho de palha, traga uma bacia com água. Uma bacia. Bicho de palha levou a bacia e o príncipe lavou o rosto. Depois todos foram para o baile, uns para dançar, outros para apreciar. Bicho de palha ficou sozinha no seu quarto escuro. Então tirou a capa, pegou a varinha e disse, como a velhinha lhe ensinara: Minha varinha de condão, pelo condão que Deus te deu, dai-me uma carruagem de prata e um vestido cor do campo com todas as suas flores. Mal foram ditas, apareceu a carruagem de prata com cocheiros e servos e um vestido completo, do diadema aos sapatinhos cor do campo, com todas as suas flores. Bicho de palha vestiu-se, pegou a carruagem e foi para o baile, onde causou grande sensação. O príncipe veio imediatamente saudá-la e só dançou com ela, não permitindo que os outros moços se aproximassem. Confessou que estava impressionado e perguntou onde ela residia. Bicho de palha respondeu: Moro na Rua das Bacias. À meia-noite em ponto, pretextando em respirar o ar livre, a moça correu para sua carruagem, que desapareceu na estrada. O príncipe ficou inconsolável e nem quis mais ficar na festa. No outro dia, no palácio, os criados contaram ao bicho de palha as peripécias do baile. E a princesa misteriosa, que fora com a roupa mais linda e tinha o rosto mais formoso da noite. O príncipe despachou muitos criados para a tal da Rua das Bacias, mas nada foi encontrado. Ninguém nem sabia dessa rua. No outro dia, no palácio, as criadas contaram ao bicho de palha que o príncipe estava ansioso por reencontrar a moça misteriosa, E, naquela tarde, o príncipe pediu a bicho de palha uma toalha. Quando todos partiram para a festa, bicho de palha pegou a varinha e fez uma carruagem de ouro, e um vestido cor do mar com todos os seus peixes. Vestiu-se e foi para o palácio do baile. Logo na entrada, toda a gente a reconheceu e aclamou-a como a mais elegante, graciosa e bela. O príncipe não saiu de perto dela, conversando, dançando, fazendo 1000 perguntas. Insistiu pelo endereço da moça. E olha o que ela respondeu: Não moro mais na Rua das Bacias, e sim na Rua das Toalhas. Mudei-me hoje. Aconteceu como na primeira noite.
Bicho de Palha inventou uma desculpa, meteu-se na carruagem e correu como um relâmpago. O príncipe ficou desesperado, passou o outro dia suspirando, mandando procurar por toda a cidade a tal Rua das Toalhas. Lá não a encontrou, né? No terceiro dia, à tarde, o príncipe pediu a Bicho de Palha um pente. Vendo-se sozinha no palácio, Bicho de Palha invocou o poder da varinha de condão e recebeu uma carruagem de diamantes e um vestido da cor do céu com todas as suas estrelas. Entrando no salão do baile, Bicho de Palha recebeu as saudações como se fosse uma rainha. Ninguém jamais vira moça tão bela e um vestido tão raro. O príncipe andava atrás dela como uma sombra, servindo-a e perguntando tudo, doido de amor. Bicho de Palha disse que havia se mudado para a Rua dos Pentes. E dançaram e dançaram. Perto da meia-noite, sabendo que era hora que a moça desaparecia como se fosse encantada, o príncipe chamou seus criados e mandou abrir uma vala junto ao portão do palácio, esperando que a carruagem passasse. Tal, porém, não aconteceu. Bicho de Palha saltou para a carruagem e esta disparou pelo portão como um raio, passando direto pela vala. Mas o solavanco foi tão forte que um sapatinho de Bicho de Palha foi atirado fora da carruagem. Perdeu-se. Um criado achou-o e levou-o ao príncipe, que ficou muito feliz. Em vão procuraram na cidade a Rua dos Pentes. O príncipe então resolveu outro meio para encontrar a sua amada misteriosa, né? Mandou levar o sapatinho a todas as casas, calçando-o em todos os pés. Quem o usasse perfeito, nem largo nem apertado, seria a encantadora moça dos salões. Os criados andaram rua acima e rua abaixo, calçando o sapatinho nos pés de todas as mulheres, moças e velhas, e nenhuma conseguia dar um só passo com o sapato. Voltaram então os criados para o palácio e experimentaram calçar o sapato das empregadas, né? E amas e aias e todas as mulheres que trabalhassem no palácio. Uma criada, bancando a engraçada, né, lembrou que Bicho de Palha não fora convidada para calçar o mimoso calçado, e todos riram. Mas, para que o príncipe não os acusasse de ter deixado alguém de lado, mandaram buscar Bicho de Palha, como motivo de riso. E lhe disseram que experimentasse. Bicho de Palha, com a varinha na mão, pediu que lhe aparecesse no corpo, por baixo da capa de palha, o vestido da terceira noite da festa. Aquele, hein? Da cor do céu com todas as suas estrelas. O príncipe veio assistir. Bicho de Palha, cercada pela criadagem que ria, meteu o pé no sapatinho e este lhe coube perfeitamente, claro, né? Depois, estirou o outro pé e todos viram que calçava um sapatinho igual ao primeiro. Ela já estava com outro sapatinho no pé, esperta, hein? Mal podiam crer no que viam. Quando caiu a palha e apareceu a moça formosa dos 3 bailes, com o vestido cor do céu com todas as estrelas, o diadema com a lua de brilhantes, tudo com as próprias estrelas do firmamento. O príncipe precipitou-se, abraçou-a e, chamando por sua mãe, para que conhecesse a sua nora, futura nora, né? Casaram e logo Bicho de Palha contou sua história e a varinha de condão, cumprida a vontade da velhinha, que era Nossa Senhora, desapareceu, deixando-os muito felizes na terra. Né? Então vejam, gente, é uma espécie de narrativa. O conto de fadas contém todos os elementos de uma narrativa, né? Tem o enredo, tem o herói, tem a madrasta má, que é a força do mal,
contra a força do bem, que é personificada pelo príncipe, e pela moça, pela Maria, né? Enfim, tem um tempo, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e toda a estrutura de uma narrativa. A diferença é que o que predomina no conto de fadas é o elemento encantamento, né? Quem personifica o mal nos contos de fada é uma bruxa, é um bruxo, né? É uma madrasta malvada que tem poderes sobrenaturais. E por falar em madrasta malvada, quem essa história lembrou a vocês? Ou melhor, qual outra história? Que outro conto de fadas é muito parecido com a história bem brasileira do bicho de palha? Certo? Vocês ficam me devendo essa resposta. Quem sabe lá no grupo de aulas da UNIT, vocês me dão essa resposta. Qual é o conto de fadas tradicional, muito conhecido de todo mundo, que tem os mesmos elementos, o mesmo enredo da história de bicho de palha? Certo, pessoal? Vamos continuar falando de narrativas. É muito gostoso ler histórias. Contem histórias para as crianças de vocês, certo? Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula.